Em nome de Jesus, ó Deus, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, meu Pai, com todos nós, e abre o nosso entendimento para compreendermos essa maior promessa de salvação, que é o céu, o lugar que logo logo nós estaremos lá, em nome de Jesus. Fala, tira o sono, a distração, amarra todos os espíritos do mal que gostam de atrapalhar na hora da palavra, mas que essa palavra traga salvação, e quem crê diga amém. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha para mim, por favor. Quem foi que viu? João teve essa visão na ilha de Patmos, e ele foi levado até esse lugar para nos trazer essa esperança de salvação. E ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, diferente dessa daqui, porque essa daqui vai passar. Esse mundo violento, esse mundo que se orgulha da mentira, da violência, esse mundo onde as pessoas matam e se orgulham, esse mundo está contaminado, esse mundo está manchado de maldade, de sangue, esse mundo está entesourado pelo fogo. E eu quero que Deus venha nessa noite tirar a sua cabeça daqui e colocar a sua cabeça no céu. O céu é nossa futura morada, amém? É o lugar que o salvo aguarda. Eu vou falar uma coisa para você: é muito bom viver com Jesus, melhor ainda é morrer com Jesus. Se você não está com certeza da sua salvação, você tem medo da morte, você sente o pavor da morte. O salvo, ele tem essa característica, né? Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é o último inimigo que ele vai enfrentar, mas é uma porta que ele vai entrar para a eternidade com Deus. O salvo não tem medo de morrer. O céu nos traz esperança. A pessoa salva, ela está preparada para viver, porque também ela está preparada para morrer. O ser humano tem pavor da morte, o ser humano tem medo da morte. Uma pessoa que está perto de morrer, você pode encher ela de dinheiro, ela pode ter a fama que for, ela entra em desespero. O maior desespero das pessoas é a morte. Os ricos, os poderosos, eles não aceitam isso, eles ficam loucos com isso, porque eles têm medo da morte. Havia um homem chamado Simeão, e quando ele foi no templo, ele pegou Jesus nos braços. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pegou Jesus quando José e Maria levou no templo para ser consagrado. Ele pegou nos braços e falou assim: ó, agora pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Quando você está salvo, você pode morrer, você só não pode morrer sem salvação. Você só não pode morrer sem ter certeza da sua vida eterna, senão está perdido. Sua vida está passando aqui, logo logo a morte vai chegar para você e para mim também. Ninguém vai escapar disso. Eu sei que esse é um assunto que o ser humano pula, que o ser humano não gosta, que não dá nenhum ibope. Eu era criança, eu perguntava para meu pai: pai, depois que morrer vai acontecer o quê? Ele: meu filho, você é muito novo, não pensa nisso. Depois eu fui entender
que ele não tinha resposta. Ele não pensava nisso. Compreenda, por favor. Eu quero que você viva na miséria? Não, eu quero que você prospere para glorificar o nome de Deus, para ajudar a obra de Deus, mas eu não trabalho em função disso. Eu quero que você seja curado. Eu não quero que você viva doente, mas não vou nem dizer que eu não trabalho. O foco principal do nosso trabalho não é esse. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você não brinque com a sua salvação. João viu, ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas já passaram. Agora nós vamos entrar num assunto que vai abrir a sua visão. Versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o quê? O seu Deus. Olha para mim, por favor. Se você perguntar: bispo, qual é o máximo do céu? Deus. Qual é o pior do inferno? Deus não está lá. Qual é o melhor do céu? Deus está lá. O melhor é Deus. Não tem nada melhor no céu do que Deus. Viver com Deus, contemplar a beleza da santidade de Deus. Pensar no céu nos leva a ter temor. Pensar no céu nos leva a querer viver em santidade. Tem gente que troca o céu por besteira. Aqui na terra, as pessoas procuram morar nos melhores lugares. Elas querem morar no lugar mais seguro. Elas querem morar nos lugares mais bonitos. Só que, por mais vitórias que você tem aqui, por mais que Deus te abençoe aqui, não é nada diante do que tem preparado na eternidade, para aqueles que amam a Deus, que se entregaram a Deus, que se arrependeram dos seus pecados. O céu é algo tão glorioso, que eu não preciso nem falar o que tem lá. Só em falar o que não tem lá, já nos dá vontade de ir para lá. O que não tem lá, bispo? Vamos ler. Diz assim, parei aonde? 4. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos ler de novo com calma. Vamos ler de novo, esse versículo é muito forte. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então lá ninguém vai chorar. Olha só o que não tem no céu: não tem lágrimas, e não haverá mais morte. O ser humano tem muito medo da morte. Olha para mim. Por que, bispo? Porque a morte nos separa de quem a gente ama. Você sabe que tem gente que até hoje não aceitou perder um familiar, por causa dessa separação. Por que lágrimas? Por que morte? Por causa do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. No céu não vai ter morte, porque não vai entrar o quê? O pecado. No céu não vai ter lágrimas, porque não vai entrar o quê? O pecado. Pecado é que traz a dor, o sofrimento. Te oferece uma cor e te dá outra. Aí ele diz assim, ó: nem pranto, nem clamor. Você não vai precisar clamar no céu. Deus já vai estar ali com você. Não vai ter motivo para clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha para mim, por favor. Só pelo que não tem no céu já dá alegria, já dá vontade de ir para lá. Morar em um lugar que eu não vou sentir dor, que eu não vou chorar mais nunca. Você já chorou aqui? Tu já nasceu chorando. Se não chorar, o médico fala assim, ó, pá! Aí tu começa a chorar. E olha que tu já chorou aí nesse mundo.
E nós nem sabemos quanto ainda nós vamos chorar. Você já sentiu dor? No corpo, na alma? Todo mundo. Nós somos iguais. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aqui é difícil, aqui é dureza. Mas Jesus disse: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O pouco é ser fiel aqui nesse mundo. Viver nesse mundo para ser salvo, só tendo a cabeça onde? No céu. Corpo na terra e cabeça no céu. Vem uma tentação, eu falo: peraí, vou trocar o céu por isso? Vem uma vantagem de um dinheiro a mais, trocar o céu por isso? Por um dinheiro desonesto? Então você usa a cabeça, você não troca o céu por nada. Tratando-se de salvação, para mim não tem acordo, não tem brincadeira. Agora, olha que bacana, você só ouviu falar o que não tinha no céu. No céu não tem demônios, ou não vai ter demônios. No céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nada disso. No céu vai ter alegria. Quando você para comparar o céu e o inferno, eu vou pregar sobre o inferno para você, e você vai entender. Você vai entender o que muita gente não entende. Pessoas falam assim: bispo, mas por que uma pessoa morre sem salvação e ela vai ficar eternamente no inferno? E quando morre salva, vai viver eternamente no céu. Por que a pessoa não fica no inferno 10 anos, 50 anos, 1000 anos? Porque a pessoa está pecando contra o eterno. Então a punição também é o quê? Eterna. A pessoa está desprezando o presente de Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Ela está desprezando o eterno, então vai pagar o quê? Eternamente. Será que está dando para você entender? Valorizou o eterno, vai ter o céu eterno. Desprezou o eterno, vai pagar eternamente. Não tem jeito. E não adianta querer fazer alguma coisa do lado de lá, não adianta querer fazer alguma coisa depois que morrer, não vai surtir efeito. Nem você pode fazer nada depois que morrer, nem ninguém pode fazer nada por você. Pode acender a vela que for, pode fazer a missa que for, não vai. Em vida. Enquanto a vida, o quê? A esperança de salvação. Por isso que toda oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Uma senhora pegou um rapaz baleado, ela estava passando, teve um tiroteio, e o cara caiu ensanguentado, estava morrendo, e ela falou no ouvido dele: aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus Cristo. O rapaz entregou a vida a Jesus Cristo e morreu. O semblante dele, que estava de desespero, foi mudando, morreu ali. Ela aproveitou o quê? A oportunidade. O diabo já estava ali, louco para meter a mão naquela alma, porque o diabo quer almas. O diabo não está preocupado com outra coisa. E não fique pensando: como as pessoas pensam, morreu, está no céu, né? Morreu, está no céu. Porque o ser humano é assim. Morre uma pessoa que era cantor, o que é que eles dizem? Está cantando aonde? Lá no céu. As pessoas pensam que todo mundo vai para o céu. As pessoas pensam que porque não fez nada ninguém vai para o céu. A entrada do céu não é assim. Tem muitas pessoas que não fazem mal a ninguém, vai para o inferno, porque ninguém vai ser salvo pelas suas obras. A salvação só vem por meio de Jesus e nada mais. Desprezou Jesus, pode ser bom para todo mundo, não é bom para Deus, porque desprezou o Filho dele. A salvação está em Jesus. A igreja é chamada da porta do céu. Lembra quando Jacó teve aquela visão da casa de Deus? Ele despertou do sono e falou: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Eis a casa de Deus, a porta do céu. Tem muita gente dentro da igreja que não tem certeza da salvação. A igreja simboliza a porta do céu. Tem gente que chega na porta, mas não entra. Por que não entra? Porque não quer largar o pecado, o erro. Daqui a pouquinho eu vou falar mais acerca disso. Mas diz assim, versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são
verdadeiras e fiéis. Olha para mim, novo céu, novo, tudo novo é gostoso, tudo novo é bom. Você gosta das coisas novas ou velhas? Você gosta das coisas novas, tudo novo. Novo. Por que ele fez novo? Porque o diabo já habitou no céu. E o lugar que Deus preparou, o diabo nunca pisou. É novo, está preparado. Se você ler 1 Coríntios 15, 19, você vai entender que se você não estiver pensando na sua salvação, você é considerado para Deus o mais miserável de todos os homens. Se a nossa esperança se limita só nas coisas desse mundo, eu gosto tanto desse versículo, nós somos os mais miseráveis. Olha só, lê alto aí. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha para mim, você tem que tirar suas raízes daqui. Você tem que entender que nós estamos caminhando para a vida eterna. Nossa morada não é aqui não, hein? Você já foi em algum lugar bonito que o homem criou? Lindo? Já foi mesmo? Em algum lugar que você ficou assim admirado com a obra? Meu Deus! Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Imagine alguma coisa construída por Deus. Pensa um pouquinho. Talvez você não tenha interesse nisso. Talvez você olhe isso como algo pequeno, mas se você soubesse que você pode viver eternamente com Deus, se você tivesse esse entendimento, o diabo não tem mais chance, porque ele já foi condenado. Você não foi condenado. Você não chegou ainda no juízo. O martelo não foi batido, está condenado, não tem mais salvação. Não, você tem oportunidade. Basta você querer. O diabo não, mas você tem. Se o diabo tivesse, eu acredito que ele ia aproveitar. Tomara que você aproveite isso. Aí ele diz assim para terminar, versículo 6: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha para mim, no céu só vai ter vencedor. Você que fala assim, bispo, eu quero ir para o céu, e você não larga o pecado, me perdoe, você quer enganar quem? Escute isso, por favor. Você que diz, bispo, eu quero morar no céu, eu não quero ir para o inferno, mas você não larga o pecado, você não larga o erro, você não larga o que desagrada a Deus, me perdoe, você quer enganar quem? Se você quer ir para o céu, desagrade quem tiver que desagradar, inclusive você mesmo, mas garanta a sua salvação. Não brinque com isso. Quantas vezes nessa pregação, olhando para mim, você piscou os olhos? Pisca os olhos aí. Piscou? Jesus vai voltar no piscar de olhos. Você também pode morrer a qualquer momento. Pensa. Você não vai pensar no lado de lá. Você vai ignorar isso. Você vai dizer para mim que tem algo mais importante do que o céu. Eu me alegro quando eu penso no céu. Todo dia eu fico pensando no céu. Mas eu sei que por mais que eu espere o que nós lemos, né, e o que nós falamos aqui, encontrar no céu, eu sei que eu vou me surpreender, porque é muito grande. Quando eu recebi o Espírito de Deus, eu já tive uma experiência com o céu, porque o Espírito Santo já é o céu morando dentro de você. Deus deixa a gente sentir um pouquinho, experimentar um pouquinho do que nós vamos experimentar na eternidade. Essa é a nossa esperança. Olha esse versículo lindo de Isaías 65, 17, coloca aí por favor. Olha que versículo glorioso, ó. Porque eis que eu crio
novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de quê? Nela voz de choro, nem voz de clamor. Pô, que versículo lindo. Por isso que Romanos 8,18 ensina nós não reclamarmos das nossas leves tribulações nesse mundo, porque não se compara com o que nós vamos ter pela frente. Amém? Olha esse versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bispo, estou passando por tantas lutas. Um dia você vai chegar no céu e vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Amém? O diabo quer tirar o céu da sua cabeça. O diabo quer tirar o céu da minha cabeça. O diabo quer oferecer aquilo que nos tira do céu. O que está tirando você do céu? O que está impedindo você de viver com a certeza da sua salvação? Abra mão do que tiver que abrir mão, mas garanto o mais importante, a sua vida eterna. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, nos orienta, nos abençoe, que essa palavra, meu Pai, venha mexer, meu Pai, com o que precisa ser mexido dentro de nós, que essa palavra nos faça enxergar o que não estávamos enxergando, mudar no que nós não mudamos, aprender o que nós não aprendemos ainda. Fala conosco, abre o nosso entendimento e usa a minha boca, que o teu povo te escute nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. O Senhor Jesus, olha para mim por favor. O Senhor Jesus falou de Naamã. Ele falou de Naamã. Deixa a Bíblia aberta em 2 Reis 5, versículo 1, mas no livro de Lucas 4, 27, coloca para mim só esse versículo. O Senhor Jesus disse assim, ó: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Olha para mim por favor, para você entender. Deus escolheu um povo. Deus é Senhor de toda a terra, mas Ele escolheu um povo, o povo de Israel. E o povo de Israel achava que Deus só se manifestava na vida deles, e não na vida dos gentios, os não judeus. E isso sempre foi forte na cultura deles. Tanto é que o Senhor Jesus falou para aquela mulher cananeia: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E mesmo assim atendeu ela, honrou a fé dela. Mas falou do povo escolhido. E Paulo, quando pregava para os gentios, ele encontrou uma resistência muito grande. Imagine na época de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quem deu o livramento? O Senhor. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, entenda isso. Naamã, ele já tinha enfrentado muitas guerras. Ele era um homem de guerra. Tem gente aqui que é de guerra. Tem mulheres aqui que são de guerra. Tem homens aqui que são de guerra.
Pessoas que não têm dificuldade para acordar cedo, dormir tarde, são de lutas, são pessoas determinadas, são pessoas que o que tiver pela frente, elas abraçam, elas fazem frente com situações difíceis e vão para a guerra. Ele era um homem de guerra, só que ele se deparou com uma guerra que ele não conseguia vencer. Ele já tinha alcançado muitas vitórias, mas não conseguiu vencer a lepra. E tem gente aqui que já venceu muitas lutas, já venceu muitas batalhas, como Naamã. E digo mais, Deus já tinha efetuado livramentos através de Naamã, e Naamã nem sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Tem gente aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que antes de você chegar na igreja, Deus te deu livramentos, Deus te abençoou, Deus deu sinais na sua vida, mostrando que Ele queria te incluir nos planos dEle. Havia um plano de Deus para ser glorificado na vida de Naamã. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou de poucos do Antigo Testamento. Ele falou de Abraão, Ele falou de Moisés, Ele deu exemplo de Noé, mas Ele cita aqui Naamã, que fez a diferença. Era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma lepra. E eu vejo a lepra como um problema que se assemelha com o financeiro, porque todo mundo, quando a pessoa está com um problema financeiro, quer distância. A lepra faz todo mundo se afastar. A lepra é um problema que tortura a pessoa. Cada hora a pessoa vai perdendo uma parte do corpo. E o problema financeiro também é assim. Cada hora a pessoa vai perdendo uma coisa. Há quem perdeu o carro, há quem teve que vender o carro da esposa, há quem teve que tirar filho do colégio particular, há quem teve que se mudar para um lugar menor, há quem teve que vender uma casa, um apartamento próprio para poder voltar para aluguel, para pegar o dinheiro e pagar as dívidas, há quem teve que recomeçar do zero, há quem teve que fazer muitas coisas. Então o problema financeiro também é difícil. E ele tinha uma lepra, e por um tempo ele escondeu, e o problema financeiro, por um tempo dá para esconder, mas não dá para esconder o tempo inteiro, porque chega uma hora que é exposto. E ele estava nessa situação difícil, muito difícil. Era um homem de guerra, mas ele estava enfrentando uma guerra que só Deus poderia ajudar ele, só Deus poderia mudar aquela situação. Ele tinha um porém, ele tinha um porém. Ele tinha algo que só Deus poderia resolver e mais ninguém. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 2: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Eu quero voltar a falar dessa mulher. Essa mulher foi levada como escrava depois da guerra para dentro da casa de Naamã. Mas quem está na fé é demais. Quando a pessoa está na fé é demais. Ela precisando de ajuda, ajuda os outros. Quando a pessoa está na fé, ela não se intimida com lepra, ela não se intimida com a doença grave, com um problema difícil. Quando a pessoa está na fé, ela é da fé, pode ter o problema que for, ela tem certeza que vai vencer. Você sabe o que é você ajudar os outros quando você está precisando de ajuda? Sabe o que é você dar força quando você está precisando de força? Mas Deus dá essa condição quando você é uma pessoa de fé. Você levanta os outros quando está precisando que alguém te levante. Você dá palavra de vida quando você está precisando de socorro. E essa mulher era fé pura. Ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor estivesse com um profeta lá em Samaria, ele resolveria o problema dele. Quando você é uma pessoa de fé, e você passa por um momento difícil, vai para lugares difíceis, passa por situações difíceis, você sabe que tem um propósito de Deus ali para ajudar alguém. Você entende que você está numa situação difícil para ajudar alguém, e esse alguém que ela estava ali para ajudar era Naamã, um homem leproso, mas era orgulhoso. Tem coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Ansiedade é uma coisa que nos atrapalha.
Medo é uma coisa que nos atrapalha, dúvida, mas o orgulho é o que mais atrapalha, porque o orgulho é o pecado do diabo. E aprenda uma coisa: quem foi que falou de Deus para Naamã? A serva dele. Aprenda isso, por favor. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus dá condições de pessoas que ela nunca imaginou que iria ajudar ela, um dia ajudá-la, para quebrar o orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que pessoas que ela nunca imaginou que ia depender dessas pessoas, ela vinha depender só para quebrar o orgulho dela. Tem pessoas que Deus vai te dar condições de ajudar elas, e você vai ajudar, e elas nunca imaginavam que iam depender de você. E se você é uma pessoa orgulhosa, você ainda vai depender de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para quebrar o seu orgulho. Deus trabalha assim, Ele permite isso. E a serva foi lá e falou para ele. É difícil a pessoa ouvir a empregada, o porteiro, as pessoas que, humanamente falando, não estão no mesmo patamar que ela. Há quem ouve quem não deveria ouvir, e não ouve quem deveria ouvir por falta de humildade. E Deus usa quem Ele quiser, e Deus faz isso para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus permite que você dependa de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para mostrar que você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que você. E Naamã falou, a mulher dele falou para Naamã. Naamã procurou o rei, e o rei falou assim: olha, vai para Israel, eu vou dar uma carta para você, prepara aí o ouro, prepara aí as roupas, prepara aí a prata, e vai, eu vou mandar uma carta. E mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu a carta, que havia um comandante da Síria leproso, ficou irado. Ele quer guerra, poxa, ele está pensando que eu sou Deus. E Eliseu, o profeta, ouviu e falou assim: deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui, que tem um Deus aqui. E Naamã foi. No versículo 9, para adiantar, diz assim, 5:9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? Purificado. Vamos ver a reação dele. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o quê? O leproso. Olha para mim, por favor. Eu quero que você aprenda a nunca se basear no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar na sua vida diferente do testemunho que você assistiu. Teve gente que o Senhor Jesus curou impondo a mão. A mulher encurvada se endireitou, o cego voltou a enxergar. Mas tem gente que Jesus não colocou a mão. Eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida. Tem gente que vence mais rápido, tem gente que demora mais um pouco. Eu não sei como Deus vai trabalhar. E você não pode ficar medindo a sua vida pela dos outros, porque tem gente que fala assim: eu estou aqui há 7 semanas e aconteceu isso tão grande na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você fala: peraí, ela está 7, eu estou 14, por que não aconteceu comigo? Você começa a entrar em conflitos. Quando o homem de Deus falou assim, falou para o auxiliar dele: fala para esse comandante aí que ele tem que tomar banho, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Quando ele trouxe a notícia, foi um baque para Naamã. Peraí, eu venho aqui, eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, e invocar o Deus dele, ia me curar, me purificar. Ei, não vai ser do seu jeito nunca. Quando Jesus saiu com Jairo, Jairo pensou que ia ser no tempo dele. Jesus parou para atender a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo morreu. Ele pensou que ia ser no tempo dele, mas quem morreu, Jesus ressuscitou. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso tempo. Marta e Maria falou: se eu tivesse chegado antes. Não, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. E a nossa parte é confiar, é fazer as coisas que estão ao nosso alcance e deixar ele fazer o que não está ao nosso alcance, no tempo dele, da maneira dele. Se é colocando a mão, se não é colocando a mão, não importa. Se é usando quem eu estava esperando ou usando quem eu não estava esperando, não importa. E ele começou a falar: peraí, nem veio me receber,
Começou a esbravejar. Aí diz assim, versículo 12: não são porventura quem? Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou onde? No Jordão, guarde esse nome. 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha para mim, por favor. Qual recurso nesse mundo poderia pegar uma carne leprosa e fazer igual a de uma criança? Só Deus. Tem coisa que só quem? Só Deus. Agora perceba que ele estava indo embora perdendo a bênção dele por causa de orgulho. Ele estava indo embora sem a vitória dele, sem a resposta dele. Ele estava indo embora sem o milagre dele por causa do orgulho. Vem cá, não podia ser naquele rio, não podia ser naquele outro rio lá em Damasco, que é bem melhor. Precisa ser nesse Jordão. Ele estava fugindo do Jordão. Você tem noção do que é o Jordão? Você tem noção das coisas que já aconteceram no Jordão? Lembra que eu preguei para vocês que o machado afundou no Jordão e foi recuperado no Jordão? Jordão é lugar de recuperar o que foi perdido. Você lembra que ele foi leproso e a lepra acabou no Jordão? Jordão é lugar de acabar com a lepra, com a vergonha, com a dor. No Jordão, Eliseu começou o ministério dele, dizendo: cadê o Deus de Elias? E Deus usou ele de uma forma dobrada. Jordão é lugar que a vitória vem dobrada. Jordão foi o lugar que Josué saiu da sombra de Moisés. É o lugar que você deve depender dos outros, porque a partir daquele momento Deus começou a ser com ele. Deus falou: Josué, levanta tua cabeça e atravessa o Jordão e leva o povo à terra prometida. O Jordão deixa para trás o deserto, a dor, o fracasso. Ele estava fugindo do Jordão. Por que no Jordão? Como tem gente que relutou tanto para vir na Igreja Universal. Por que Igreja Universal? E Deus quer mudar a sua vida aqui. E quando você for dar testemunho, você vai ter que queimar sua linguinha para deixar de ser orgulhoso. Quem foi que Deus usou para falar com ele agora? Os servos dele. Servo de novo, mas queria o bem dele. Aprenda a ter do seu lado quem quer o seu bem. Tem pessoas que vale a pena até perder dinheiro e se afastar delas, para elas não te afastarem de Deus. Tem pessoas que te fazem mal, e se te prende por causa de dinheiro, prefira perder, prefira abrir mão, para não perder sua salvação, para não sujar seu coração, porque Deus pode recompensar você com muito mais. Amém? Tenha do seu lado pessoas que querem o seu bem, pessoas como o servo de Naamã, que incentivou, que aproximou ele de Deus. Vem cá, deixe de ser orgulhoso. Ele não pediu uma coisa difícil. Você pode fazer isso, vai e faça. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Deus mandou ele dar quantos mergulhos? Eu imagino Deus ali contando: 1, falta 6. Ele de novo, 2, falta o terceiro. Ele não via nada, falta o terceiro. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E ele viu: se Deus mandou dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se Deus mandou dar 13 voltas, dê 13 voltas. Faça as coisas do jeito de Deus. Se ele desse 6 voltas, não ia acontecer. Se o povo de Israel desse 12 voltas diante das muralhas, não ia cair. Tem gente que no primeiro propósito da muralha Deus já abençoou, porque sabia que ela ia até o final. Mas tem gente que não está acontecendo nada, nem uma rachadurazinha. Mas Deus sabe o que vai acontecer se você perseverar. Está dando para você entender? Por favor, compreenda. Naamã resolveu o problema dele, mas quando o orgulho acabou, o orgulho dele teve que acabar. Então Deus foi usando servos. Você vai ter que ouvir os servos. Se você quer mudar de vida, vai ter que ouvir quem você nunca imaginou que iria te ajudar. E ele voltou e foi para o Jordão, e depois ficou limpo. Voltou para a terra dele, tentou dar presentes para o homem de Deus. O homem de Deus falou: não quero nada. Que o homem de Deus não quer nada seu. Ele quer dar para você o que ele tem, a vida, mas não quer nada seu. Não ofereça nada para o homem de Deus nenhum, porque se ele é homem de Deus, ele não vai aceitar. Amém? Ele falou: não quero nada. Aí Naamã falou assim: então me dá um pouco da terra, porque a partir de agora eu só vou sacrificar para o Deus de Israel.
A partir de agora ele vai ser o meu Deus. Só você continuar lendo a mensagem que você vai ver, agora ele vai ser o meu Deus também. A pergunta é: Deus já é o seu Deus? Você já desceu? Você já mergulhou no Jordão? Qual é a lepra do mundo hoje? O pecado que separa o homem de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque só o arrependimento tira o ser humano das garras do pecado, do diabo, do sofrimento, da dor. Ninguém dava jeito na lepra, mas Deus deu. Você pode ter tentado resolver seus problemas, tudo que é jeito, e vende isso, e vende aquilo, e faz empréstimo, vai para a mão da agiota. Resolveu nada, mas Deus vai te ajudar a resolver. Fique em pé, diga: Deus vai me ajudar a resolver.